Shalom, queridos, bom dia. Pastor Fernando aqui e hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre os sacrifícios, o custo da intercessão. Ontem nós tivemos diante do Holocausto, o lugar de entrega total, onde aprendemos que a intercessão verdadeira, ela começa quando a nossa vontade morre no altar. Hoje, porém, Deus nos convida a olhar para um sacrifício diferente, mais silencioso, mais discreto, porém não menos exigente. Vamos falar hoje sobre a oferta de manjares. Se o holocausto é a morte da nossa vontade no momento de crise, a oferta de manjares é a nossa consagração da nossa rotina para Deus. E talvez para muitos de nós seja aí que está o maior desafio. Em Levíticos 2, do 1 ao 3, está escrito assim: quando alguém fizer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá incenso sobre ela, e a trará aos sacerdotes, filhos de Arão. E um deles tomará dela um punhado de flor de farinha, do azeite e de todo o incenso, e a queimará como memorial sobre o altar. É oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E o resto da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. É a coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Observe comigo os ingredientes desta oferta. Nessa oferta não há sangue, não há morte, não há choro, não há grito. Algo mais simples, porém mais profundo e muito mesmo significativo. Vamos examinar então os ingredientes da oferta de manjares. Começa falando de farinha. Perceba que não era o pão pronto, era a farinha. Isso significa que alguém precisou plantar, regar, colher, debulhar e moer o trigo até que ele se tornasse pó. Então a farinha fala de processo, fala de trabalho invisível, aquele trabalho que ninguém vê. Ele também fala de sofrimento anônimo, aquele sofrimento que a gente passa às vezes sem ser percebido. Quantas vezes você passou por situações que te moeram por dentro? Momentos em que você se sentiu triturado pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelas lutas da vida. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém percebeu, mas foi ali, naquela moagem silenciosa, que Deus estava preparando a farinha para o altar. Existe também outro ingrediente que é o azeite. A farinha sozinha, ela seca, ela quebra, ela é sem vida. Mas o azeite era derramado sobre ela e tinha que penetrar cada partícula. Perceba que o azeite tinha que ser misturado com a farinha. Não era só jogar o azeite por cima. Não, o azeite tinha que penetrar. O azeite tinha que entrar na mistura. Então não basta ter somente azeite por fora. O azeite também tem que estar dentro. Não basta mostrar que é. Você tem que ser alguém que o Espírito Santo habita dentro. Entenda que o azeite representa o Espírito Santo. Não é uma unção superficial. Não é uma unção apenas de aparências, mas o Espírito penetrando cada área da sua vida. As suas emoções, seus pensamentos, suas decisões, seu trabalho, sua família. Isso tudo tem que ser preenchido pelo Espírito Santo. E tem outro ingrediente que é o incenso. Uma pequena quantidade, porém, ela é essencial. Perceba que o incenso representa a intercessão,
representa a adoração, representa o perfume de Cristo que deve subir da nossa vida, mesmo nas tarefas mais simples do nosso dia a dia. E sabe o que é o mais lindo? O mais lindo é que essa oferta não era totalmente queimada. Uma parte subia para Deus, mas a outra parte alimentava os sacerdotes. E aqui eu quero chamar sua atenção para um momento de reflexão. Como você tem tratado os sacerdotes que Deus colocou em sua vida? Como você tem tratado os pastores, os líderes que Deus tem colocado diante de você para te conduzir na sua caminhada? Quantas vezes você já se perguntou se o seu líder precisa de alguma coisa, se o seu pastor precisa de alguma coisa? Quantas vezes você já ofereceu para o seu pastor uma oferta de cereal, uma oferta de manjar, uma oferta que seja agradável para o seu pastor? Perceba que a ordem de Deus é uma parte para Deus e outra parte para o sacerdote. Então, a sua fidelidade na rotina com Deus sustenta também aqueles que estão diante do altar, clamando por sua vida dia e noite. Agora eu vou te fazer uma pergunta com muito carinho, mas também sem muitos rodeios. Como está a sua rotina com Deus? Porque qualquer um pode adorar a Deus no culto de domingo, qualquer um pode levantar a mão na hora do louvor, mas quem glorifica a Deus durante a semana? Depois do culto de domingo, na segunda-feira de manhã, quem oferece incenso para Deus enquanto faz as rotinas da casa, os trabalhos? Quem unge com azeite aquilo que é repetitível, que é invisível? Quem faz isso? Eu preciso entender que a oferta de manjares nos ensina que Deus se importa com o meu dia a dia. Ele se importa com a forma como você trata seus colegas de trabalho. Ele se importa com as palavras que a gente solta no trânsito. Ele se importa com a paciência com os nossos filhos. Ele se importa com os pensamentos que a gente tem enquanto a gente dirige. Ele se importa com a qualidade do nosso trabalho, mesmo quando ninguém está vendo. Agora entenda, tudo isso é farinha. Tudo isso pode ser altar para Deus. Mas tem um detalhe importante. No verso 11, Deus dá uma instrução bem clara. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento. Por que ser fermento, pastor? Porque o fermento na Bíblia representa o pecado, a hipocrisia, o orgulho que contamina tudo. Jesus advertiu o seguinte: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Isso está escrito lá em Lucas 12, versículo 1. Paulo também orientou a mesma coisa: lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa. Isso está em 1 Coríntios 5, versículo 7. Entenda que o fermento, ele pode ser pequeno, só que o fermento cresce. E quando ele cresce, ele vai contaminar toda a massa. Então, uma pequena reclamação que você faz no dia a dia pode fermentar o seu coração com amargura. Uma mentirinha inocente que a gente solta pode fermentar a nossa consciência até que a gente perca a sensibilidade espiritual. O que parece ser insignificante hoje, amanhã terá levedado toda a minha vida. Então, deixa eu te ajudar a examinar a sua farinha com amor, mas com verdade. Eu vou te fazer uma pergunta. Tem fermento na sua rotina?
Tem fermento de reclamação escondido no seu dia a dia? Tem fermento de murmuração no seu coração contra a sua liderança? Tem fermento de impureza nos seus olhos, na internet, nos seus pensamentos? Tem fermento de orgulho que te impede de pedir perdão para alguém? Tem fermento de preguiça espiritual que te afasta da palavra de Deus, que te afasta de orar, de buscar, de se santificar para Deus? Tem fermento de mágoa que você alimenta há meses? Só quero que você entenda que eu não estou aqui para te condenar. Estou aqui para te lembrar que Deus ama você muito, mas muito mesmo. Ama você demais para aceitar uma oferta com fermento. Então Ele não quer que você venha se apresentar para Ele, diante dEle, em partes. Não. Ele quer você inteiro. Ele quer você puro. Ele quer você sincero. Ele quer sua rotina consagrada para Ele, não apenas nos seus momentos de êxtase espiritual, quando você está lá no culto adorando ao Senhor. Não. Mas aqui está uma boa notícia. A mesma farinha que é moída, ela pode ser transformada em oferta. O mesmo trigo que passa pelo processo doloroso pode se tornar alimento para Deus e também para os seus líderes, seus pastores, seus sacerdotes. Deus não desperdiça a sua moagem. Ele não despreza o seu sofrimento anônimo que ninguém vê. Pelo contrário, Ele recolhe cada lágrima derramada da rotina e a transforma em farinha fina para o altar do Senhor. A sua luta silenciosa tem valor para Deus. Seu trabalho invisível tem cheiro suave para Deus. A sua fidelidade nas pequenas coisas alimenta o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte, Colossenses 3:23: E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Tudo, isso quer dizer tudo, até o que ninguém vê, até o que parece sem importância. Vamos orar, vamos conversar com o Pai. Pai querido, hoje eu não venho com grandes pedidos, hoje eu venho com a minha rotina. Hoje eu venho com a minha segunda, minha terça, minha quarta, minha quinta, minha sexta, meu sábado, meu domingo que é teu. Eu venho entregar a Ti meu dia a dia que muitas vezes é invisível. Agora eu te peço, Deus, que o Senhor venha olhar para a minha farinha. Eu sei que ela tem sido moída. Tem dias que a moagem dói. Tem dias que eu gostaria que alguém visse o que eu estou passando. Mas hoje eu ofereço a Ti cada momento de sofrimento que eu passo no silêncio. Eu derramo o meu azeite diante de Ti. E também te peço, Deus, que o Senhor venha derramar o Teu azeite sobre mim. Que o Teu azeite venha penetrar cada área da minha vida com o Teu Espírito Santo. Não quero um som de fachada. Quero a Tua presença invadindo o meu trabalho, minha casa, meus pensamentos. Coloco incenso na minha rotina, que até as minhas tarefas mais simples subam a Ti como cheiro suave. É o que eu te peço, Deus. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Fique na paz.